Paz do Senhor, meus irmãos. Né, grata a Deus por estar aqui. Já faz um tempo que não faço vídeos, né? Está bem corrido para mim. Mas hoje eu tive esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui, né? E vou aproveitar para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Você, né? Que se encontra inquieto, muitas vezes não está satisfeito com a situação espiritual que você se encontra, né? E Deus tem cobrado, tem te chamado para intimidade. Muitas vezes você não sabe o caminho que percorrer, como fazer, o que fazer, né? Então, fica nesse vídeo. Deus vai te direcionar, vai te dar um direcionamento da vontade dele, do querer dele, através dessa palavra que ele colocou dentro do meu coração. Então, fica até o final. Se você não é inscrito, se inscreve, né? Porque quando se inscreve, todos os vídeos que foram feitos vai chegar a notificação no teu celular, né? Comenta, né? Porque quando a gente comenta, o YouTube ele passa o vídeo para outras pessoas, porque ele vê que aquele vídeo está sendo importante, as pessoas estão gostando do conteúdo. Compartilha com pessoas que precisam ouvir essa palavra. Deus quer tratar com outras pessoas também, né? E vamos juntos, né? Estudar a palavra de Deus. Uma palavra bem conhecida, mas o Senhor Deus, ele tem algo novo, né? Através da sua palavra, falar conosco. Se a gente ler a Bíblia todo dia, no mesmo versículo, todos os dias, Deus vai falar de uma forma diferente. E Deus ele vai falar contigo, fica até o final. Aqui no livro de Jeremias, irmãos, capítulo 18, primeiro, qual o Senhor lhe falou com o profeta Jeremias, dizendo assim, olha, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, Deus falou com Jeremias, dizendo assim, olha Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus estava querendo tratar algo com Jeremias, falar algo com Jeremias, revelar algo para Jeremias. Mas Deus disse a Jeremias, levanta-te, Jeremias, e desce à casa do oleiro. Então, assim, aqui no literal, o Senhor estava mandando realmente Jeremias descer à casa do oleiro, né? Na cultura judaica, naquele tempo existia muito, né? Muitas olarias, né? Onde as panelas eram feitas de barro, os pratos eram muito usados, mas aqui numa palavra simbólica, o Senhor ele fala, querendo falar para Jeremias, né, no sentido de se levantar. Se você for ver essa palavra, o original dela, levanta-te, ela está num termo usado como posicionamento. É como se Deus dissesse assim, olha Jeremias, te posiciona, te ergue, porque eu quero falar contigo, quero te revelar algo, quero te usar, Jeremias. Aí Deus disse duas coisas para Jeremias, para Deus poder fazer o que queria fazer na vida de Jeremias. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Porque quando tu te levantar, Jeremias, quando tu estiver posicionado e te humilhares diante de mim, descer na oração, irei te revelar algo. E muitas vezes se encontra assim a nossa vida, irmãos. Um chamado de Deus para a minha vida e para a tua vida, para se levantar, se erguer. Quantas pessoas prostradas, cabisbaixo, não tem mais força. Não tem mais força muitas vezes para orar, para buscar, não sabe o que fazer. Deus está chamando a atenção, dizendo, olha meu filho, eu quero falar contigo, eu quero tratar contigo, e você fica perdido sem saber o que fazer, que direção tomar, porque muitas vezes é assim, irmãs. Muitas vezes Deus está cobrando algo de nós, nos chamando para algo que a gente está sem entender. Mas foi assim na vida de Jeremias, e Deus dizia, olha Jeremias, quando tu te levantares e descer na oração, na humilhação, eu vou te revelar o que eu quero falar contigo. A Bíblia diz que quando Jeremias desceu à casa do oleiro, irmãs, posicionado, o Senhor ele mostrou a Jeremias, revelou algo para Jeremias, a qual Jeremias não tinha conhecimento. Está lá em Jeremias 33, diz assim, olha, clama a mim e eu responder-te-ei. E te mostrarei coisas grandes e ocultas, dependendo da tradução. Umas diz firme, outras ocultas, que não sabem. Então Deus não fala com quem não está posicionado. É necessário um posicionamento da minha parte, da tua parte, para ouvir a voz de Deus. E o que é posicionamento? Já fiz um vídeo aqui sobre posicionamento. Se você for lá no início dos meus vídeos, tem lá um vídeo sobre posicionamento, mas é se erguer, tomar uma atitude, uma decisão, de fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas na inércia, não sabem como agir, como o ditado, baratas tontas. Muitas vezes a gente está se encontra com baratas tontas, sem saber como agir. Tem um chamado, Deus chamou para algo, eu tenho convicção de que eu tenho um chamado, chegou o tempo de Deus fazer, Deus está cobrando, olha minha filha, se posicione, olha o meu filho, se posicione, e eu não sei como fazer, como agir, né? Então no dia de hoje o Senhor ele te diz, te ergue, te levante, decida fazer, é só você decidir. Olha irmãos, o que é para nós fazer é a decisão. Deus ele trabalha em conformidade com o ser humano, não é para eu fazer, Deus não está dizendo que é você quem vai fazer, você se posiciona
E ele vai te guiando. Olha, meu filho, é aqui, entre por esse, vai na direita, vai na esquerda, faça assim, faça assim. Mas Deus só vai falar, irmãs, quando a gente estiver posicionado, porque o posicionamento é tipo uma firmeza na mente, é quando a mente da gente está firme. Quando a gente está cabisbaixo, quando a gente está assim prostrado, a gente não consegue ouvir a voz de Deus porque a mente está confusa. Mas quando a gente decide fazer a vontade de Deus, a gente se posiciona, toma uma atitude, coloca firmeza, eu vou fazer, vai ser feito. Sai da inércia. O nosso cérebro, irmãs, a nossa mente, ela se expande, a nossa mente, ela muda. E os pensamentos de fracasso saem, não conseguem mais te dominar. Então aí o Espírito Santo, ele entra em ação, ele começa a comunicar com o teu espírito. E é isso que Deus quer falar com você. Quando você está prostrado, pensamentos negativos, pensamentos de frustração, cabisbaixo, Deus, ele não consegue se comunicar com o teu espírito. É por isso que Deus diz, te posiciona para eu falar contigo. Mas aqui no estado de Jeremias, Deus disse um posicionamento e uma humilhação. Observar na vida o que é que está atrapalhando o agir de Deus, impedindo a ação de Deus. Porque muitas vezes Deus quer fazer algo, Deus quer revelar algo, Deus quer mostrar algo, mas muitas vezes eu estou tão na inércia que não consigo discernir o que Deus ele quer falar comigo. Deus não consegue se comunicar com o meu espírito por conta da confusão mental, dos barulhos da minha alma. Muitas vezes a alma está tão confusa, tão barulhenta, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. A gente não consegue entender, não é que Deus não está falando, Deus está falando, mas a tua alma está tão confusa, tão barulhenta, que tem abafado o teu espírito. Deus não consegue se comunicar com o teu espírito. E muitas vezes pecado, há pecados que quantas vezes a gente comete, a gente não entende, acha que aquilo ali é besteirinha, e está impedindo, bloqueando a ação de Deus na minha vida e na tua vida. É isso que Deus quer chamar a minha atenção e a tua atenção. É por isso que um posicionamento, irmãs, ele traz firmeza para a mente, firmeza. A nossa mente fica firme, pensamentos negativos. É como se você bloqueasse a sua mente. Quando você decide, uma decisão, posicionamento, uma decisão, assumir um propósito, é como se a tua mente ficasse firme, de forma que pensamentos negativos não atingem a tua mente. Satanás não consegue atingir tua mente quando tu está posicionado, quando você decide, quando assume uma responsabilidade, como toma uma decisão. Aí o que é que Satanás ele vai fazer para te atingir? Ele vai tentar tirar você da posição. Ele vai usar distrações, ele vai usar pessoas, ele vai criar situações para te tirar da posição para poder te atacar. Porque enquanto você estiver posicionado, Satanás não atinge a tua mente. E o primeiro ataque do inferno, irmãs, não é contra o nosso corpo, é na mente. A batalha espiritual do crente é na mente. Então, o posicionamento, ele traz firmeza. Quem está posicionado obedece. Quem está posicionado ouve a voz de Deus. Quem está posicionado segue a direção de Deus. Mas é necessário se posicionar, decidir. Você só tem que observar na sua vida, pedir a Deus, Deus me mostra o que é que está impedindo, me mostra o que é que está atrapalhando, porque muitas vezes eu não consigo me posicionar por conta de pecados do espírito. Tivemos uma lição muito boa esse semestre que fala sobre pecados do espírito. Pecados do espírito. O espírito também peca. Que são os pecados mais profundos, que muitas vezes o teu corpo ele sofre por esses pecados que já estão cravados na alma. E muitas vezes impede a ação de Deus, impede um posicionamento diante de Deus. Impede o agir de Deus, que Deus não compactua com o pecado. O orgulho, a arrogância, a soberba, são pecados do espírito que afeta a alma e afeta o corpo. E impede você se posicionar diante de Deus. Então, que eu e você possamos observar a nossa vida, onde estamos errando, onde precisamos melhorar, em que precisamos acertar. Pedir perdão, se arrepender, buscar em Deus a solução, buscar em Deus o perdão do pecado e decidir fazer o que Ele quer que você faça. O seu é decisão, é somente tomar a decisão. E o fazer é com Ele, Ele vai realizar na tua vida. Ele vai te guiar, olha, minha filha, aqui é assim, assim. Mas você só vai conseguir ouvir a voz de Deus, Deus só vai conseguir se comunicar com o teu espírito se a tua mente estiver livre de pensamentos negativos, pensamentos intrusivos, pensamentos que Satanás tem colocado, de destruição, pessoas que estão cabisbaixo, pensamentos negativos, lembranças passageiras, de passado, que não sai da mente. Então impede, irmãos, a comunicação de Deus com o nosso espírito. Ele fala através da palavra. Ele fala muitas vezes, Deus não deixa ele falar com o ser humano, mas muitas vezes eu não estou conseguindo captar o que Deus quer falar comigo, porque a minha mente está confusa, está barulhenta. É por isso que ele diz assim, olha, lá em Salmo 46, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Porque para Deus agir é necessário aquietar a alma,
os pensamentos, as guerras internas. Muitas guerras, irmãs, do ser humano são internas, são externas, né? Mas a maioria das guerras espirituais que nós travamos está na mente, a batalha na mente, guerras internas que só Deus pode fazer. Mas ele diz lá no Salmo 46, ele faz cessar as guerras. É tão profunda essa palavra cessar. Lendo essa semana, a profundidade de Deus me mostrou a profundidade dessa palavra. Essa palavra, irmãs, ela está na mesma raiz da palavra sábado. O sábado, eu já expliquei em outros vídeos que o sábado era um dia de descanso. Um dia de descanso, um dia que o povo descansar, de adoração. Mas quando Cristo veio, Cristo é o nosso descanso, não precisamos mais do sábado, guardar o sábado, porque Cristo é o nosso descanso. Então, a palavra cessar, quando ele diz assim, ele faz cessar, é o Salmos 46 e 9. Cessar as guerras. Cessar, aquela palavra cessar, ela tem um sentido do mesmo da raiz do sábado, que quer dizer, ele traz descanso. Ele acaba com a guerra, ele dá alívio, ele dá descanso. Mas para isso, irmãs, é necessário se aquietar. Aí ele diz, aquietai-vos e reconheceis que eu sou Deus. Saber, entender que eu sou Deus. Então, quando a mente está confusa, está inquieta, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Deus não consegue se comunicar com o meu espírito, por mais que ele queira. Mas foi algo que Deus ele estabeleceu para nós, estabeleceu para o ser humano. Há coisas que impedem a ação de Deus. Não é que Deus ele não tenha condições de fazer. É que Deus estabeleceu limites. Ele não vai de contra o próprio limite que ele estabeleceu. Há coisas que é para Deus fazer, mas há coisas que é para eu fazer, irmãos. Deus não vai descer do céu e fazer o que é para eu fazer, não. O que é para eu fazer depende de mim. Enquanto eu não fizer, eu vou continuar na inércia, prostrado, Satanás agindo, fazendo o que quer, né? Mas quando você se posicionar, se humilhar diante dele, reconhecer que é pecador, reconhecer que é dependente, deixar de fazer a tua vontade, o teu querer, aí você vai ver a ação de Deus. Aí Deus vai se comunicar com o teu espírito e vai revelar o que ele quer revelar para a tua vida, né? Muitas vezes Deus quer revelar algo, tem alguma ação ali, irmãos, acontecendo que é maligna, tem ações que são malignas, Satanás está trabalhando e você não está conseguindo ver porque o problema é espiritual e você está lutando materialmente, mas Deus só vai revelar quando você estiver posicionado. Deus não fala com quem não está posicionado. Deus não se comunica com o espírito confuso, porque muitas vezes ele quer até fazer, mas ele não consegue por conta da confusão mental. E Deus ele não vai fazer isso por você. É necessário você se posicionar, você tomar uma atitude. Ezequiel, Deus disse, quando Deus falou com Ezequiel, Deus disse a Ezequiel, levanta-te, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Esse põe-te em pé, esse ali, o sentido lá da palavra é um posicionamento, uma atitude. Tome uma atitude, porque eu quero falar contigo. Se posicione, tome uma atitude de fazer. O seu é tomar a atitude de fazer, Deus ele vai te guiar. Se deixe ser levado pelo Espírito Santo, se deixe ser guiado pelo Espírito Santo, para que Deus faça, execute o que ele quer fazer na tua vida. Muitas vezes Deus está chamando a atenção de diversas formas, como o livro de Amós, Deus chamou a atenção do povo, e o povo não entendia que Deus estava chamando a atenção, porque Deus queria fazer algo na vida daquele povo, o povo tinha saído da direção de Deus, estava prostrado, em pecado, né? As distrações tinha impedido a agir de Deus na vida do homem, do povo de Israel, e a Bíblia diz que Deus ele estava chamando a atenção do povo, mesmo assim na minha vida e na tua vida. Muitas vezes Deus está chamando a atenção, porque ele quer executar algo, mas não está achando espaço. Aqui ele disse, olha, levanta-te e desce à casa do oleiro. E lá, na humilhação, lá, quando você estiver lá, posicionado e humilhado, ele vai te fazer ouvir as palavras dele. Porque o orgulho espiritual, o orgulho da alma, do espírito, o pecado espiritual com orgulho, impede a ação de Deus. O que é isso, irmãs? É o querer fazer, é o ego humano. Eu faço, eu posso. Que não quer aceitar a vontade de Deus, impede, bloqueia a ação de Deus na minha vida e na tua vida. Deus não vai pegar ninguém, botar no céu a pulso não, irmãs. Ele não vai realizar nada na vida de ninguém a pulso não. É necessário um posicionamento da minha parte. É necessário eu decidir. Permitir que Deus faça. Então eu espero que quando Deus fala com a gente, muitas vezes quando eu ouço algo que Deus não está falando comigo, eu não entendo aquilo ali. Mas quem Deus está falando está entendendo o que Deus está querendo dizer.